Olá pessoal, aqui é a professora Betânia e hoje eu trouxe para vocês mais uma aulinha de inglês. Na aula de hoje nós iremos estudar novamente o capítulo 4, tá? Onde a gente está falando de alguns temas, temas infantis. Trabalhamos já, o tema quando eu era criança, alguns tipos de brincadeiras. Falamos sobre o Walt Disney e agora nós vamos para a página 66, certo? Na página 66, o tema é entretenimento infantil. Logo em seguida, vocês vão estar recebendo uma atividade para traduzir algumas palavras do texto e grifar também. Então, vocês vão estar entendendo o texto e respondendo algumas questões sobre ele. Número 1. Por que Nagako ficou chocado? Número 2. Na sua opinião, por que outras culturas acham difícil aceitar os japoneses no conceito de osoji? E por que os japoneses gostam disso? Só um detalhe, pessoal. Para saber o que significa essa palavra soji, a palavra é uma palavra japonesa e significa o ato de limpar. No Japão, existe uma tradição nas escolas de ensino regular e também nos templos de artes marciais, que a limpeza do local ao final das aulas é chamada de soji ou jikan, algo como a hora da limpeza, ou seja, lá eles têm esse hábito de usar o ambiente e estar limpando, certo? Então o texto ele vai estar falando sobre isso. É interessante que vocês entendam o texto para vocês responderem a questão 1 e 2, e é um texto bem interessante e bem chamativo. Eu tenho certeza que vocês já ouviram algo relacionado a esse tipo, né? É um tipo de cultura que não é a nossa do Brasil, não é verdade? Que aluno que, quando termina a aula, por livre e espontânea vontade, né, limpa a sala de aula e deixa organizada para a próxima turma. A gente tem projetinhos na sala de aula que a gente deixa organizado, deixa limpo, mas isso não é uma obrigação nossa, né? Como a gente diz, como posso dizer, não é uma cultura nossa, não é nem uma obrigação, não é uma cultura que a gente tem de estar limpando, né, o ambiente que a gente está usando. E lá, né, a cultura japonesa, como vocês vão estar lendo aí no texto, vocês vão estar vendo que a cultura deles é assim, independente do lugar onde eles estejam, assim que eles usam o ambiente, eles deixam limpo da forma que eles encontraram. Então, é bem interessante a gente se situar sobre esse assunto, porque é um assunto bem legal, ok? Vamos para a página 67. Na página 67, deixa eu mudar aqui. Vocês vão ler o texto novamente da página 62 e assinalar algumas questões. Crianças e entretenimento. Quando o Walt Disney era criança, ele gostava do quê? Aí vocês têm duas imagens, certo? E nessas duas imagens vocês vão assinalar do que o Walt Disney gostava, certo? Que vocês já estudaram sobre isso. 2. O que você gostava de fazer quando você era criança? Vocês vão observar essas frases que vocês têm aí na página 67 e traduzir, tá? Então, vocês podem estar circulando, podem estar fazendo anotações, se vocês gostavam desses tipos de brincadeira, se não gostava. Então, aproveitem esse momento para vocês pensarem um pouquinho de quando vocês eram criança e os tipos de brincadeira que vocês brincavam, tá bom? Na página 68, eu vou pedir para que vocês vão lá para a página 183 para ler lá alguns exemplos, tá? Para vocês estarem respondendo. Apesar de que eu já simplifiquei, deixei bem ajeitadinho para vocês, não vai ficar tão difícil de fazer essa atividade. Observem as fotos. Na número 1, leia as sentenças e responda a melhor alternativa, tá? Não é difícil também. 2, complete a sentença com could e could not, de acordo com suas lembranças, certo? Como a gente usa o could?
Code. O code ele é usado para expressar ideia de capacidade, de habilidade, de possibilidade ou de permissão, ou de pedido, certo? Ele é um dos verbos modais mais importantes da língua inglesa. O verbo modal code tem a função de auxiliar o verbo principal da frase. Então, vocês vão estar olhando essas imagens e vão dizer para mim se elas lembram vocês de algo ou se elas não lembram, certo? Se elas lembram, vocês podem usar o code. Se elas não lembram, vocês vão usar o code not, ok? Pessoal, tenham uma boa aula, aproveitem. Qualquer dúvida, vocês me chamem, porque eu estou à disposição. Um beijo, bye bye, Teacher Betânia.